Começando pela TV Vale das Artes, canal 16 do analógico, 8 do digital. Mais uma edição do programa Na Mira. Informação, verdade, prestação de serviço, denúncia e olha, pensar a cidade e o país é aqui no programa Na Mira Informação Verdade, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, sua sempre fiel e querida audiência. O programa de hoje tá especial. Hoje começa aí a primeira parte da epopeia. Epopeia essa idealizada por Tuca Antônio de Jesus Fumagalli, mais conhecido como Tuca Fumagalli, ou Jesus Antônio Fumagalli, é assim, Tuca? Nome? Mais ou menos. Então, na hora eu acerto. Ele foi atrás do Jizo-Bosatsu. Onde está a estátua que adornava o mercado municipal de peixes e está desaparecida há pelo menos 4 anos. O Tuca começou essa epopeia e promete achar. Vamos ver hoje a primeira parte da reportagem do Na Mira Informação Verdade. Além disso, nós vamos tratar também de um tema muito importante e caro à cidade de Peruíbe, que é as eleições aí a nível nacional. Por que nós vamos falar das eleições a nível nacional? Porque o Brasil, o Peruíbe faz parte do Brasil, né? Nós precisamos discutir o Brasil também aqui na nossa cidade. E essa é a função de um canal local. Para isso nós convidamos, e conto com a presença aqui do Dr. Abud, representando o PSDB. Conto com a presença do Gilson Carlos Bargieri, representando o PSB e presidente do PSB. E o vereador Ricardo Correia, representando o PT. Vamos pensar Peruíbe, vamos pensar o Brasil. Essa é a meta desse programa de prestação de serviço. Ó, vem aqui. Você pode ganhar aí uma cortina artesanal ofertado pela Magadi Decorações e Artesanato. É muito simples participar. Acesse o facebook.com/programa na mira e dê o seu palpite. Além disso, você pode ganhar também esse óculos ofertado pela Ótica Peruíbe do querido Ricardo Ticello. Além disso, você pode concorrer também ganhando os 3 prêmios que estão acumulados há 2 semanas. Olha só que coisa linda, hein? Um sistema de segurança completo para sua casa ofertado pela TecSeg. Falou em segurança, é a TecSeg, a segurança moderna, o serviço de segurança mais moderno da cidade de Peruíbe. Tudo isso no programa Na Mira Informação Verdade de hoje. Eu cheguei e o bicho vai pegar. Daqui a pouco, Tuca, vem aqui pra gente comentar essa matéria importante do Sambudim, né? O Jizo-Bosatsu é conhecido aqui como Sambudim. Vamos aí para uns recadinhos rapidex de nossos apoiadores e voltamos aí com Na Mira Informação Verdade. Obrigado pela audiência, Peruíbe. Olha, esse é o melhor momento do Na Mira Informação Verdade. É o momento que eu recebo o pessoal da Frutos de Goiás. Exatamente, lá, meu amigo, você encontra sorvetes, picolés com até 90% de frutas. E olha, o sabor é diferente, é um sabor maravilhoso e toda semana, quando eles estão na área, eles trazem pra gente aqui, no meio do programa, um sorvete que é uma tentação. Isso já virou uma mania na cidade, né, Michele? Já está sendo muito bem falado. Ele é um sorvete artesanal, ele é 90% fruta, vem direto de Goiás. Temos sabores exclusivos, araticum, goiaba, cupuaçu, temos também olho de sogra, sabores diferentes, coalhada tem saído bem. E eu trouxe aqui o de abacate, que é um dos melhores que a gente tem. Olha, ela trouxe o de abacate. Eu que sou do interior de São Paulo, eu adoro abacate. E hoje ela trouxe o que é campeão de vendas lá. Você que não conhece a Frutos de Goiás, meu amigo, vai lá. Eu digo sempre, viu, Michele, que o segredo da Frutos de Goiás é o seguinte: a pessoa tem que ir lá uma vez e chupar uma vez o picolé. Depois ela não deixa mais. Não, é um vício. É um vício. E você que às vezes tem medo de chupar um sorvete pra ficar com uns quilinhos a mais e tal, né? Porque eu que sou um cara esbéltico, eu falo pro pessoal, preciso de ir num lugar que não vai me fazer tanto mal. Lá também tem um sorvete zero, é isso, né? Temos 4 sabores de zero, temos açaí zero, cajamanga zero, uva zero e abacaxi zero. Como eu disse antes, 90% de fruta, vem direto de Goiás
que tem um sabor simplesmente espetacular. Você tá esperando o quê, meu amigo? Vai na Frutos de Goiás. Hoje eu já tô com o meu já louco para experimentar. Obrigado pela visita, Michele. É bom demais. Ó, você aí de casa que está precisando de uma empresa que faça a contabilidade do seu negócio, do seu serviço e, claro, dê um atendimento diferenciado e personalizado, não existe outro em Peruíbe senão a Shalom. A Shalom é formada simplesmente por jovens que estudaram, estão atualizados com as tendências do mundo contábil. O pessoal da Shalom vai atender você com toda a atenção, vai fazer uma programação para a sua empresa, para o seu negócio e para o seu serviço, deixando tudo, tintim por tintim. Contabilidade é coisa séria e a Shalom é recheada de seriedade, de compromisso com você, com a tua empresa e com o teu serviço. Além disso, eles também fazem administração predial. Shalom Contabilidade e Assessoria, mais uma parceira aqui do Namira Informação Verdade. Você aí pensou em tomar um milkshake saboroso, simplesmente divino? Não existe outro lugar em Peruíbe do que a Milkshake Mania, ali no Supermercado Crio. Lá você encontra diversos sabores e diversos tipos de sorvetes também para você e toda a sua família ficar assim, com água na boca. Milkshake Mania, aqui em Peruíbe, ali no Supermercado Crio. São milkshakes simplesmente incríveis, saborosos e olha, tenho que confessar, uma grande tentação. Você e sua família precisam conhecer a Milkshake Mania. Ah, vale lembrar também que lá agora também tem um sabor açaí, simplesmente divino. Quer experimentar um milkshake diferente, um milkshake que vai te marcar para sempre? Não existe outro. Estou falando da Milkshake Mania, ali no Supermercado Crio. Vai lá, procura o meu amigo Silas, procura a sua equipe e você vai experimentar o melhor milkshake de Peruíbe. Estou falando da Milkshake Mania. Ó, tá aí recadinhos de nossos apoiadores. Tuca Fumagalli, Antônio de Jesus Fumagalli. Pois não. Hoje você tá desanimado? Não, pelo contrário, estou bastante animado. Desanimado com a temporada que vem aí, né? É muito, tá ruim, tá né? ruim. Tem equipamento turístico nenhum funcionando, infelizmente. Tá tétrico, né? E depois os políticos aí na sequência, inclusive vocês vão acompanhar. O político culpa a imprensa, né, por estar na segunda, terceira posição e chama às vezes a imprensa golpista. Na verdade, o grande golpe quem dá na sociedade é o político, é o partido político. A imprensa apenas noticia aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. É verdade, verdade. Fumagalli, fala. Amanhã nós temos uma reportagem, eu peço para Cascavel colocar nessa minha câmera aqui, amanhã nós temos uma reportagem sobre um aparelho turístico, mais um aparelho turístico parado e abandonado, que é o aparelho turístico do Chico Latim, né? E nós fomos lá nessa reportagem que amanhã vai ao ar. É terrível, é triste e desanimador. A temporada tá batendo na porta. Esse especial que você vem fazendo já faz alguns meses sobre os aparelhos turísticos de Peruíbe parados, faz a gente pensar como deve ser a temporada nossa se seguir essa toada, hein, meu? E tem também a situação, na sequência nós vamos fazer também, com relação à Praça Flórida, que na verdade é a Praça Sórdida, porque está também abandonada. Se não é os meninos das lojas, dos quiosques. O pessoal que está lá, os comerciantes, que fazem o possível para fazer um comércio na Praça Flórida, ficam lá abandonados. Não tem uma atração legal, a prefeitura não investe. E as pessoas vão lá, os artesãos da cidade, vão lá, chega o turista para comprar, vê material bonito, né? Um artesanato criativo, mas aí dá uma olhada para cima e vê aquela lona amarronzada da cor de
E Isso que você tá pensando? dizem que tem recurso para a lona. E até agora nada. Deu aquela chuva, a lona furou, chove mais dentro do que fora, um caos. E o comerciante, ele fica, inclusive, constrangido para receber o turista lá, o comprador de artesanato. Porque o ambiente em si está muito desagradável. Então, prefeitura, vamos dar um trato lá na Praça Flórida, ou Praça Sólida, né? Porque, na verdade, o nosso artesão precisa de respeito. Ele precisa receber muito bem o turista. E o turista gosta de uma coisa bem cuidadinha. Não precisa ser nada de luxo, não, viu? Não precisa gastar E olha, o orçamento todo. quero mandar um tem que abraço fazer com- pro Marquinhos, para todo mundo lá da Praça Flórida, que vem carregando nas costas a Praça Flórida, mesmo com as limitações E é pesado, que hein? acontecem ali. É pesado, pesado. Eu quero mandar um beijo para todos. Tuca, e o Sambudinho? Ou Giso Bossatsu? Pois é, nós vamos ver daqui a pouco, né? Vamos ver agora? Vamos lá. Coloca aí, do bico do urubu, na boca do jacaré, aqui no Namira, informação verdade. Para nós entendermos o nosso presente, o presente da nossa cidade, né, e como vivemos, é preciso que se preserve a história do município, a nossa história. E alguma coisa estranha aconteceu aqui em Peruíbe. Alguns telespectadores entraram em contato com o Namira e nós partimos para essa matéria investigativa. Investigativa por quê? Porque existiu um monumento na cidade que desapareceu quando foi construído esse novo mercado de pesca da cidade de Peruíbe. Um monumento que ficava exatamente aqui na frente, né? Ocupava pouco espaço, mas que significava, sim, um pedaço da história da cidade de Peruíbe. Tratava-se de um monumento, alguns dizem que era uma espécie de monge, né, dos pescadores. Conta a história que algumas mulheres vinham fazer oferendas aqui, trazer flores, enfim, era uma entidade, pelo que nós apuramos, uma entidade japonesa. Quem conhece a história de Peruíbe sabe do que eu estou falando. Acontece que quando construíram esse novo mercado de pesca na cidade, alguém sumiu com esse monumento. Um monumento que, segundo informações, foi construído na cidade no meio do século passado, aproximadamente 1940, 1945. E o porquê? Monumentos históricos e que contam a história da cidade simplesmente é demolido, desaparece e ninguém tem nada a ver com isso. Nós vamos fundo na matéria, vamos entrevistar as pessoas e vamos ver se nós conseguimos localizar esse monumento que tinha uma estátua, né, que os antigos caiçaras ou os caiçaras chamavam por Sambudim. As poucas imagens que nós temos do Sambudim foram tiradas pelo nosso colega e companheiro Lelo, que, aliás, juntamente comigo, nós discutimos há muitos anos atrás, já desde o desaparecimento, onde estaria ou foi parar, né, o Sambudim, esse monumento importante para a história da cidade. Lelo, essas fotos que nós estamos ilustrando a matéria são da sua, você que tirou, certo? Que ano que foi? Eu tirei essas fotos em 2005, foi dia 1º de março de 2005, justamente nesse local, ainda quando se encontrava a imagem que nós leigos chamamos de Sambudim, que na época os pescadores... Os caiçaras, os pescadores costumam chamar de Sambudim, né? Isso, mas ele tem um nome, o nome dele mesmo, que é Matsu, uma coisa assim que eu não consigo lembrar. A colônia japonesa é que vinha fazer oferendas, trazer flores, frutas aqui nesse monumento. Isso, assim como todas as igrejas, todas elas têm os seus discernimentos. Uns rezam, outros fazem oferenda, cada um tem a sua maneira de... Mas é uma cultura que tem que ser preservada. Aliás, era um monumento que estava aqui há mais de 60 anos na cidade. E praticamente passaram um trator em cima do monumento, quer dizer, da história da cidade. E nós vamos descobrir isso.
eu conto com a sua colaboração. Vamos falar hoje com alguns pescadores e vamos atrás da história. Os telespectadores do Namira vão saber qual foi a destinação dada a esse monumento histórico da cidade de Peruíbe. Eu espero que você colabore com a gente. Não só histórico, como cultural, porque vinham as pessoas de outras cidades, até de outro país, que era uma estátua de um monge, seria um monge, e de repente as coisas somem e desaparecem. E como que fica a história da nossa cidade? Eu imagino como é que está se sentindo, como é que se sente o Roosevelt, por exemplo, um historiador, a Fátima Pires, uma historiadora da cidade, Sodré, o próprio ex-prefeito Sodré. Nós vamos falar com todo esse pessoal aí, se necessário. Vamos atrás e vamos resgatar, sim, esse pedaço importante da história de Peruíbe. Nós conversamos agora com um dos pescadores e proprietários de boxes aqui mais antigos da cidade de Peruíbe, Periquito. Tudo bem, Periquito? Tudo bem, graças a Deus, prazer. Aquela estátua que nós demos o nome inicial de Sabudim, na verdade ela tem um nome japonês, né? Qual é o nome? Jizo Botatsu. Você lembra a última vez que você viu o Jizo Botatsu ou Sabudim aqui no Portinho? Já faz um bom tempo, hein? Foi antes da construção do Mercado Novo. Ele estava há muito tempo ali, acho que talvez uns 5, 6 anos atrás. Ele estava montado ali em cima, essa estátua. Monumento? Aí teve uma época lá que o pessoal, os vândalos quebraram a cabeça dele e tal, jogaram fora. Aí eles montaram de novo, entendeu? E voltaram a instalar ali. Aí com a construção do Mercado Novo foi arrancado dali, até hoje a gente não sabe a procedência onde foi parar, né? E você não sabe quem retirou, se foi a construtora da época, se foi a prefeitura, a Prodep, você não sabe informar? Não sei te informar. Não sei te informar. Você chegou aí e já não estava mais o Jizo Botatsu? Na construção do Mercado Novo, ela foi guardada, deve estar guardada em algum lugar, né? Porque uma obra dessa não pode ser jogada fora. Periquito, quem vinha? Diz que o pessoal vinha fazer oração, fazer uma certa homenagem ao Jizo Botatsu. E o que representava exatamente o Jizo Botatsu para a colônia japonesa? Eu acho que era de uma grande importância, né? Porque uma vez por ano eles faziam uma boa oferenda, entendeu? Eles cultuavam muito bem a estátua, entendeu? Era um equipamento, além de histórico, cultural, porque nós temos um compromisso grande aliás, um agradecimento à colônia japonesa que fez a história da cidade. Também, além desse patrimônio histórico e cultural, tinha também a história de que era um equipamento turístico, afinal, porque vinham pessoas de fora fazer homenagem. Sem dúvida, vinha como é que é aquele interior de São Paulo aqui, onde tem a cultura japonesa, né? Mogi das Cruzes, entendeu? O pessoal vinha muito pra cá. O pessoal do Vale do Ribeira. Ribeira vinha também. Inclusive tinha uma história que rolava sobre isso aí. Qual que era a história? É que há muito tempo atrás morria muita gente afogada aqui nessa região. Muita gente afogada. E pelo que eu sei, teve um padre japonês que morreu afogado aqui. Então eles colocaram essa estátua aí. A partir dessa data, a morte assim, de pessoas afogadas foi cortado praticamente 80%. Era então, o Jizo Botatsu seria um padre japonês, uma homenagem a um padre japonês. Pelo que eu conheço, pela informação, seria isso. Essa é uma aliás, vindo do Periquito, nós sabemos que tem fundamento. É uma das histórias que se conta a respeito do Sabudim ou Jizo Botatsu. Mas na realidade, por que estão preocupados com o sumiço dessa estátua? Os telespectadores do Namira e do Jornal Expresso Regional estão entrando em contato conosco a respeito da preservação da história, do patrimônio histórico de Peruíbe. Você acha que seria importante? Afinal de contas, aquele monumento ocupava o quê? 1 metro, 1,5 metro quadrado, não é isso? Eu acredito que não tomava espaço nenhum, né?
E deixava uma curiosidade, né, no turista que vinha, porque ele lia, estudava, via, procurava as pessoas para ter informação do que seria aquilo. Tem uma informação também de que o monumento fazia um alinhamento com o Prédio Redondo e alguns barcos de pesca miravam-se nesse monumento aí para dar entrada aqui no portinho. Isso aí procede ou não? Não, isso aí eu não tenho esse conhecimento, não. Não tenho esse conhecimento porque a altura dele seria muito baixo, entendeu? E para a vista dos pescadores que entram a Boca da Barra não teria essa visão, entendeu? Mas espiritualmente deveria ter alguma coisa. Na sua opinião, você acha que deveria ser resgatado esse monumento, essa história, esse pedacinho da história de Peruíbe? Eu acho que deveria. Seria muito importante, entendeu? Ainda mais que nós estamos cercados por colônias japonesas, né? O Peruíbe também é uma grande... um patrimônio japonês também, né? Itariri, Pedro de Toledo, Peruíbe, a gente vive e sobrevive com eles. É verdade. Entendeu? Seria muito importante isso para nós, peruibenses, tanto como para a colônia japonesa. Obrigado pela sua colaboração, Periquito. Obrigado. Disponha-se. Periquito, um pescador das antigas aqui de Peruíbe, contou um pouquinho da história do Sambudim ou do Giso Botatsu, não é isso? Nós vamos além, nós vamos atrás. Tem uma história também que nos chegou na manhã de hoje, que essa estátua havia sido vista no quintal de um vereador da cidade. Foi checada essa história e parece que não procede, mas nos chegou a informação essa manhã. E nós estamos levando tudo o que nós podemos descobrir a respeito de Giso Botatsu, o Sambudim de Peruíbe. Vamos continuar com a história e o Namira vem com mais novidades e informações nos próximos programas. Tuca Fumagalli para o Namira, informação verdade. Enfim, Tuca, pelo que a gente vê, é um evidente descaso, desrespeito, falta de consideração com o município, com a sua história, que deixa aí, evidentemente, a cidade sem memória. Exatamente. Você acha que quando o poder público toma atitudes como essa, é uma forma de apagar a memória da cidade? Eu acho mais ainda, eu acho que é uma forma de aumentar o número de ignorantes que nós temos aí nos bancos escolares. Porque as crianças já não aprendem nada das matérias didáticas. E não tem absolutamente nenhuma história para contar, porque não conhece. O que nós vemos aí? Cadê o compromisso do secretário da Cultura? Cadê o compromisso do secretário de Turismo? Cadê o compromisso do secretário da Educação até? Eu quero até... Para sair em defesa do Sambudim, em defesa do Giso Botatsu, que é um pedacinho da história de Peruíbe. Eu quero dizer aqui, né, que independente de religião, a gente tem que deixar claro, né? Nós estamos num estado laico. Nós estamos num estado laico. Exatamente. E todas essas questões precisam ser tratadas de forma séria. Nós temos ali uma imagem que é tradicional, que traz turistas para a cidade. Exatamente. Que foi, assim, desapareceu sem mais, sem menos. O Departamento de Cultura, na pessoa do Rodrigo, tem que investigar, tem que pedir para a prefeitura abrir sindicância e encontrar culpados e responsabilizar. E é uma obra... Responsabilizar. Independente de crença ou religião, é uma obra de arte, porque é uma estatueta que foi esculpida numa rocha vulcânica. Então teve um artista lá que esculpiu aquilo não é numa forma, não. Então, na verdade, é uma peça que, se por acaso não for dar mais espaço, é uma peça digna de estar aí em exposição lá na estação. Mas um museu que não seja aquele lá da Ruínas do Abarebebê. Aliás, olha, vai ser ruínas assim. Pior que a Ruínas, cara. Os caras falaram... Ruínas ruim, hein, cara? Diz que tem uma placa lá no Ruínas falando o seguinte... aguardando reforma na Ruínas. Eu também estou aguardando, entendeu? Que caia do céu um milagre e que a coisa comece a funcionar nos aparelhos turísticos. Nós estamos aí às vésperas de uma temporada. O comerciante precisa faturar para gerar emprego. Prefeitura, o comerciante precisa faturar. Se ele não faturar,
ele não vai poder gerar emprego, ele vai mandar embora o cidadão. E vai ficar assim. E não vai ter nem emprego, aquele emprego de temporada, porque na verdade não vai ter turista na cidade, nós não temos equipamento turístico funcionando, gente. Ô Tuca, vamos explicar pro pessoal quem é o Giso Bossatsu, pro pessoal saber. De novo? De novo. Olha, eu vou começar a fazer agora... eu vou começar a fazer palestra sobre Giso Bossatsu. Meu japonês não é perfeito também, né? Quem mandou não falar mais do que 3, 4 idiomas, não é verdade? É verdade. Brincadeira. Verdade. Olha, gente, Giso Bossatsu é uma espécie de Buda que existe lá no Japão e aqui no Brasil também. Várias cidades tem. É difícil um local no Japão onde você não encontre uma estatueta, uma imagem desse Buda Giso Bossatsu. O que ele faz? Ele é um protetor das crianças, ele fica normalmente, as imagens são colocadas à beira de rio, ou então aos pés das montanhas, e por isso foi colocado na década de 60, fez-se lá um monumento com uma imagem artística, de qualidade artística e cultural, né? Foi esculpido numa rocha vulcânica, e sem mais sem menos, há 4, 5 anos atrás, alguém teve essa brilhante não precisava, ideia. né? Tiraram lá o monumento do Portinho, demoliram um monumento que não ocupava mais do que 1 metro quadrado lá, com a imagem artística, em desrespeito à colônia japonesa, em desrespeito a uma religião, a uma cultura e a um pedacinho da história do Peruíbe. Tá certo. Ó, muito obrigado aí, Tuca Fumagalli. Amanhã tem mais Tuca Fumagalli na Mira Informação Verdade. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre eleições nacionais aqui no Namira Informação Verdade. Quero que você continue nos acompanhando, tá bom? Fique ligadinho, nós vamos para o intervalo muito rápido e já estaremos de volta. Muito obrigado pela sua audiência em casa. Esse é o Namira Informação Verdade. Vamos para o rápido intervalo e já voltamos com o pessoal comentando os rumos, como será a eleição neste domingo. Big Dog, rações, pet shop e medicamentos em geral. Tudo que o seu animal precisa, você encontra aqui na Big Dog. Rações de todas as marcas, medicamentos, pet shop, acessórios e diversas opções que colocam o seu amigão em primeiro lugar. Agora com um consultório próprio. Big Dog, big no tamanho e pequeno no preço. Você quer um lugar para uma pausa, para um lanchinho? Visite a Café Mania, na rodoviária de Peruíbe, no bairro Estação. São lanches, salgados, doces, café e sucos, em um ambiente amigável e acolhedor. Quer comer um lanchinho e tomar um café? Venha para o lugar que é uma verdadeira mania. Café Mania, na rodoviária de Peruíbe. Você sabia que volantes ruins, ressecados, quebradiços são responsáveis por acidentes em todo o país? Além disso, com o volante em péssimo estado, você pode correr o sério risco de levar multa, tendo assim um grande prejuízo. Por isso, procure a Casa do Volante, onde você encontra toda a linha de volantes nacionais importados, volantes revestidos em couro, manoplas, acionadores de buzina, cubos, airbag, restauração de airbag, restauração da tampa da bolsa do airbag da linha Chevrolet. A equipe Casa do Volante está pronta para atendê-lo e apresentar através de uma minuciosa consultoria as melhores opções em volantes de Peruíbe. Casa do Volante. Vá visitar. Na Churrascaria Nova Tradição, você tem uma série de opções em self-service mais que exclusivo. Além disso, temos churrasco que vai lhe deixar com certeza com água na boca. Seu paladar merece todo o carinho e atenção. Por isso, venha para a Churrascaria Nova Tradição. Churrascaria Nova Tradição.
Magadi, artesanato, decoração, colchões, cortinas, tapetes e rendas, persianas motorizadas com controle fixo ou remoto, móveis e lustres feitos com conchas direto das Filipinas, hibiscos entalhados em madeira, óleos gregos e artesanatos vindos direto da Ásia. Tudo para deixar a sua casa mais bonita e elegante. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Magadi, bom gosto, qualidade e preço. Corretora de seguros, planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida e profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, pronto para atendê-lo dentro de suas necessidades. Voltamos com o Na Mira Informação Verdade, com esse segundo bloco que visa aí discutir no âmbito de Peruíbe as questões a nível nacional. Nesse domingo dessa semana nós teremos eleições, né, para a escolha de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O que a gente pode notar é que as eleições estão pegando fogo, né? É uma eleição atípica e para isso nós trouxemos no programa de hoje, daqui a pouco vai participar conosco, 3 representantes máximos do partido dos respectivos candidatos que estão na frente das pesquisas, que é a Dilma Rousseff, Marina Silva e Aécio Neves. Por isso, hoje eu conto com o vereador do Partido dos Trabalhadores e atuante aqui na cidade de Peruíbe, Ricardo Correia, o ex-prefeito, apresentador aqui na TV Vale das Artes, também presidente do PSB aqui na cidade de Peruíbe, Gilson Carlos Bargieri, e também aí um representante do PSDB, indicado pelo o vereador do PSDB, doutor Luiz Maurício, o amigo querido doutor Abud, tá? Antes de começar a falar das pesquisas, nós vamos aí colocar um vídeo que veio da Agência Brasil, fazendo um balanço das pesquisas do Ibope e do Vox Populi. Eu já volto aqui para comentar com cada um de vocês e os convidados questões referentes a essas pesquisas. A presidenta Dilma Rousseff do PT tinha 34% das intenções de voto, foi para 37, 39 e 36, agora 38. Marina Silva do PSB aparecia com 29, passou para 33, 31, 30 e 29. Aécio Neves do PSDB tinha 19, foi para 15, 15 de novo, 19 e 19. Pastor Everaldo, do PSC, manteve 1% nas 5 pesquisas. Os outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos eram 7% nas 2 primeiras pesquisas, chegaram a 8% e voltaram a 7%. O índice dos que não souberam ou não quiseram responder foi de 8% para 5%, continuou em 5%, 6% e 5%. Na simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, a candidata do PSB tinha 45%, chegou a 46%, 43%, 43% de novo e 41%. Dilma Rousseff aparecia com 36%, foi para 39%, 42%, 40% e agora também 41%. Brancos e nulos foram 9%, 8%, 10%, 11% e agora 12%. Não souberam ou não responderam eram 11%, foram para 6%, 5% e 6% nas 2 últimas pesquisas. No confronto entre Aécio e Dilma, a presidenta tinha 41%, passou para 47%, 48%, 44% e 46%. Aécio Neves estava com 35%, foi para 34%, 33%, 37% e 35%.
Brancos e nulos eram 12%, foram para 11%, depois para 13%, 12% de novo e agora 13%. Não souberam ou não responderam eram 12%, depois 8%, 6% nas duas pesquisas seguintes e hoje são 7%. O governo da presidenta Dilma Rousseff foi avaliado como bom ou ótimo por 36%. O índice foi para 38%, 37% e agora 39%. Os que achavam regular eram 37%. Nas pesquisas seguintes, o índice se manteve em 33%. 26% dos eleitores avaliavam o governo como ruim ou péssimo. Esse percentual se manteve em 28% nas pesquisas seguintes. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 206 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A presidenta Dilma Rousseff do PT aparecia com 36%, agora tem 40%. Marina Silva do PSB tinha 27% e foi para 22%. Aécio Neves do PSDB 15%, agora 17%. Pastor Everaldo do PSC e Luciana Genro do PSOL têm 1% cada. Os outros candidatos não alcançaram 1%. Brancos e nulos totalizavam 8%, agora 6%. Nas duas pesquisas, 12% não souberam ou não opinaram. Na simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, a candidata do PSB tinha 42%. Aparece com 39%. A presidenta estava com 41%, passou para 46%. Brancos e nulos somavam 11%, agora são 9%. Não souberam ou não opinaram, ficaram em 6% nas duas pesquisas. No confronto entre Dilma e Aécio, a candidata do PT tinha 47%, foi para 49%. Aécio estava com 36% e agora 34%. Brancos e nulos totalizavam 12%, hoje são 10%. Não souberam ou não opinaram eram 5%, agora são 7%. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de 147 cidades entre os dias 20 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bem, tá aí, o que nós vimos aí é muita semelhança entre as pesquisas, né? O Ibope, a última pesquisa do Ibope, que foi dita aí na reportagem, cravou Dilma Rousseff com 38%, Marina Silva com 29% e Aécio com 19%, mostrando mais uma queda na candidata do PSB. Já o Vox Populi cravou aí a Dilma com 40%, a Marina com 22% e o Aécio com 17%. E o Datafolha aqui, que o querido Abud trouxe, colocou, deixa eu pegar aqui, viu, Abud? Abrir aqui porque tá aqui, ó. A Marina com 40%, a Dilma com 40% no primeiro turno, a Marina com 27% e o Aécio com 18%. Essas pesquisas também trazem um dado aí um tanto incomum para o ritmo que vinha tomando nos últimos meses, que a Dilma vence a candidata Marina no segundo turno também, né? Ela vinha perdendo. Vou começar com o vereador Ricardo Correia, que passou aí uns meses, eu digo assim, tremendo nas bases, e toda a base petista, com a Marina subindo, a Dilma estagnando. Me parece, né, vereador, que a Dilma deu uma estabilizada. Você imagina que existe chance aí de ela levar no primeiro turno ou vai ter segundo turno mesmo? Em primeiro lugar, Cris, queria dar uma boa tarde para você, uma boa tarde para o sempre prefeito Gilson Bargeri, que eu sempre digo, né, que quem é prefeito para sempre, né? E o Abud, nosso amigo, né? E até eu falo que se não fosse a traição do companheiro nosso no PT, eu teria um voto a mais com o Abud, que ele teve 298 e eu 297. E ele roubou um voto nosso, então é a mágoa que eu tenho. Tá bem, e por isso que eu já trouxe aqui para o negócio do bicho já pegar. Então, ô Cris, eu acho assim, eu acho que o importante foi, apesar de tudo, das preocupações, lógico, não tanto com a queda da Dilma, que a Dilma nunca caiu. A Dilma, o que aconteceu lá foram aquelas manifestações de junho do ano passado. Você acha que impactou?
Aquilo não teve dúvida, que eu falava para você que aquilo não foi uma manifestação, falar que era por causa dos 20 centavos, que não foi. Aquilo foi, eu vejo que foi a PIG, como a gente diz, né? Por que PIG? O que seria a PIG? O partido da imprensa golpista. Mas esse partido da imprensa golpista, o próprio PT colabora muito com ele, né? Dá muita publicidade, dinheiro de publicidade para Veja, para Globo. Como é que você fala a respeito disso? Você tem números? Tem números, tem Porque, números. Cris, o que você precisa também ver é assim... O Partido dos Trabalhadores, não só o Partido dos Trabalhadores, não, o PSDB também. Fazendo propaganda, alguma coisa assim? Eles gastam muito em propaganda. Eu acho curioso que que a própria Globo e Ricardo, e a Veja, que são empresas aí e órgãos de pesquisa que o PT fomenta, de certa forma, com recursos. Isso, inclusive, é uma briga que o próprio Berzoini vem lutando dentro do PT para que tenha mais liberdade. Colabora bastante e eles judiam um pouco do PT, né, Ricardo? Cris, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa que eu já venho dizendo sempre é que quando um deputado do PT, um ministro do PT, seja qualquer membro do PT... Então, a imprensa, quando sai. O PT, o Ricardo Corrêa é do PT. Né? Ao contrário dos outros partidos, que quando alguém do partido comete algum deslize, alguma coisa, então é o deputado fulano de tal. E nem relaciona o partido com o cara. E vou até falar uma coisa. O PT, realmente, a imprensa pega no pé do PT. Não, é o PT. É o PT o tempo todo. Então, é a PIG fez esse movimento. Fala pro pessoal o que é a PIG, pro pessoal entender. Já falei. Repete aí. O Partido da Imprensa Golpista. Quer que dá nome? A Globo, a Veja, a Folha de São Paulo. Verdade, o Globo do Rio de Janeiro e vai por aí. Que são contra o PT. Então, em junho, aquelas manifestações, eu já vi que eram manifestações direcionadas para Dilma. Dilma, naquela época, estava com quase 80% de aprovação ao governo e tinha mais é que tá mesmo. Por quê? Porque hoje o pobre viaja, hoje o pobre compra televisão de LCD. Hoje, Cris, mudou o país. E falar que o país está em crise com o povo que desce aqui para... A Dilma ligando aqui, ó, pro Ricardo. Deixa eu dar aqui para Dilma. A Dilma ligando, dando uma bronca pro Ricardo. Fale bem de mim aí, rapaz. Então, dizer que o país está em crise, Cris, desde junho do ano passado, que quando em 2008 começou a maior crise mundial, que envolvia a maior economia do mundo, que era os Estados Unidos, e quebrou os Estados Unidos com índice de desemprego, quebrou a Europa todinha, e o Lula conversando com os países asiáticos. Falou que era marolinha, todo mundo tirou sarro do Lula. No final das contas foi mesmo. Foi marolinha que estourou agora, e justamente por esse descrédito que passaram do governo da Dilma, em relação a investidores, foi a maior sacanagem que foi feita, porque estava arriscado a quebrar o país, porque vem, quando a pessoa fica com dúvidas, fica com... assim, credibilidade, pronto, foi quando o próprio investidor para de investir, e principalmente investidor estrangeiro. Mas o que eu digo em relação a isso, em relação à pesquisa que você está dizendo, né? A Dilma caiu para os 40% e sempre flutuou em torno disso. Então, você acha que deu uma estabilizada agora? Deu uma estabilizada. Porque está chegando perto da eleição, o povo está pensando no bolso, na TV de LCD que tem, e o resultado... No resultado, né? Que eu digo, por exemplo, minha filha desceu, foi para São Paulo, subiu esse fim de semana e demorou 5 horas para subir. É essa a crise? Que você vai aqui no Extra, você vai aqui nos mercados, os mercados estão cheios. Tá então certo. Eles passaram uma ideia de que o país estava mal, que o país, então, logicamente, mas para você ver que está bom, que 40% da população nunca abandonou. E agora vindo a militância e vindo as pessoas que ainda estão em dúvida, e os apoios que nós estamos tendo, principalmente aqui na Baixada, que nós estamos com 6 prefeitos dos 9 apoiando. Inclusive o Mourão do PSDB. Inclusive o Mourão do PSDB. Eu não entendi até agora. Aí é questão do que eu estou dizendo, até de credibilidade das pessoas dele. Vê a diferença da Dilma e do... Passe pro Gilson Bargieri, que eu tenho uma... Ele gosta de polêmica, eu vou pôr no polêmica. Ó, antes de começar, eu acho que é assim, ó. Primeiro eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Vale das Artes, que são fiéis seguidores aqui do programa Na Mira. Mas dizer que toda discussão, todo debate, ela tem que ser igualitária. Primeiro já fizeram um microfone vermelho para beneficiar o PT só porque a Dilma está na frente. Ora, veja você, rapaz. Depois
uma plateia tem aqui 19 pessoas, as 19 são do PT. É estranho isso, hein? Felizmente, o Joel, Toninho, olha, trouxe o genro e a Guilmar, que pelo menos a Guilmar Ele é trouxe tranquilinha e tal, né? Viu? O Tuca, vê se você se manifesta aí, porque senão não vai apanhar. O petista é disfarçado também, Tuca, ou não? Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer que existe uma promoção maravilhosa na Ótica, que é nossa patrocinadora aqui, né? Então eu vou dizer para vocês que vocês não podem perder a oportunidade de ir lá na Ótica Peruíbe. Né? Na Ótica Peruíbe. Gilson, deixando as brincadeiras de lado, que você é bem espertinho, você usa o carisma. Não, brincadeira pra fugir assim. da polêmica. Você sabe o que eu vejo? Primeiro. Eu vou te perguntar, eu vou te fazer uma pergunta para você, baseado nessa pesquisa. O falecimento do Eduardo Campos deu um boom na campanha da Marina Silva, é evidente. Passou a comoção, né? A Marina começa a ter aí uma queda vertiginosa. Muitos hoje acabam comparando ela com o PT, dizendo que ela é uma petista cover, né? E talvez entenda-se isso como essa queda dela, porque o pessoal pensou, olha, ao invés de votar na cover, eu voto na original. E o próprio Aécio Neves vem dizendo e batendo na tecla que a Marina Silva, ela é a continuação do projeto de governo do PT. Por semelhanças, por ter feito parte, sido ministra junto com a Dilma, ter passado por crises como mensalão de forma com forte ligação ao partido. E a gente sabe que nos bastidores a Marina é muito difícil. Gilson Bargieri, a Marina ainda está no páreo ou é daqui ladeira abaixo? Não, eu acho que a Marina está no páreo, como o Aécio também está no páreo, como a Dilma, que faz parte de hoje, talvez, de um partido que cresceu muito, que teve as suas conquistas sociais, onde ela fundamentou essa base eleitoral e que tem lá os seus motivos para ter essa sustentação. É inegável que nesses 12 anos de PT, alguns se cansaram disso, principalmente os adversários, porque os adversários vão se cansar sempre quem está no poder. Eu vejo assim, todo gestor, ele enfrenta algumas dificuldades. E quando você não tem televisão para você debater as ideias e mostrar as comparações dentro do campo das realizações, você paga um preço muito caro. Isso é cultural no Brasil. E a Dilma, como tem o maior tempo de TV, ela está se aproveitando disso, mostrando as conquistas do governo dela. E é inegável que contra fato não há argumentos. E é isso que deu essa sustentação. A Marina vem de um recall das eleições, da última eleição, onde ela teve lá 20 e tantos milhões de votos. E ela entrou nessa situação que para nós foi penosa, que foi a perda do Eduardo. Eu tenho absoluta convicção não é o que realmente é com mais. Eu tenho uma convicção, é uma questão pessoal, que o Eduardo estaria hoje à frente. Porque o Eduardo apresentava-se de forma carismática, pragmática, da forma onde os conceitos que ele defendia, ele mostrava o porquê das realizações e como. E ele fez parte do governo do PT. Também. É inegável que não se pode agora diminuir nem aumentar nem a Marina e nem o Eduardo. Porque eles contribuíram, se é que o governo do PT e fez uma quantidade enorme de realizações, é preciso reconhecer que eles faziam parte disso. Como eles também não devem atacar o PT, porque eles estiveram dentro do governo. Então eu vejo o quadro assim, Cris. Eu acho que as pesquisas mostram uma realidade da visão das pessoas em relação à Marina. Quem é a Marina? A Marina foi uma ministra e teve num cargo que não é um cargo executivo. Isso é muito importante que se diga. Que existe uma diferença muito grande em você legislar e em você executar. Ela teve num segmento que é o segmento ambiental, que hoje é um apelo muito forte para todas as pessoas. Inclusive foi atacada. Não é verdade? Inclusive ela foi atacada quando o esposo dela, o Aldo Rebelo, bateu muito na questão do grilheiro. Não, mas veja bem, esse negócio de ser atacada vai ser mesmo.
Vai ser mesmo. Todos os partidos vão ser. A Marina agora virou um problema, o Aécio virou outro problema porque fez um aeroporto lá. Se não tivesse feito, estava apanhando. Fez, está apanhando também, entendeu? A Dilma está apanhando por causa da Petrobras, de Passadina, que meteram a mão na grana mesmo, isso já está comprovado, entendeu? É verdade. E, enfim, o que a gente precisa analisar é o seguinte: quem seria melhor para o Brasil? Quem seria o mais preparado? O mais preparado. Então eu vejo assim, a Dilma está em 12 anos de governo, 8 do Lula, extraordinário, o maior fenômeno político da história do Brasil, maior presidente, contemporânea pelo menos, né? E eu tenho um respeito e admiração por ele. A Dilma teve essa experiência de 4 anos, acho que se desgastou muito, né? E acho que continuaram as conquistas sociais, mas poderia ter sido maior essas conquistas, na minha avaliação. Um país que tem a arrecadação que o Brasil tem, a carga tributária que o Brasil tem, que de forma penosa faz com que os empresários aqui, para sobreviverem, vivam constantemente numa guerra. A dificuldade de vida que o empresário brasileiro tem devido à carga tributária. E isso, naturalmente, deve-se também ao PT. Então eu acho que a Dilma teve uma contribuição, eu acho que o Brasil avançou. A Marina é uma incógnita, é do meu partido. Se você perguntar em quem eu vou votar na Marina. Mas se você perguntar para mim qual é o candidato mais preparado, eu vou dizer para você com toda franqueza. Eu acho que o Aécio hoje é o candidato mais preparado que tem. Agora, isso é uma questão pessoal minha, entendeu? Porque eu acho que ele administrou um Estado muito grande, um Estado que tem controvérsias como o Brasil tem. Que você pega o Vale do Jequitinhonha, é a região mais pobre do Brasil, você pega também parte de Minas Gerais que tem desenvolvimento industrial, que você tem arrecadação muito forte, e ele conseguiu fazer um grande governo no Estado. Ninguém sai com 80%, 90% de aprovação de um governo se é ruim. Entendi. Então eu acho que o quadro que se apresenta aí é um quadro que até domingo, próximo domingo, eu acho que tudo pode acontecer. Eu não vejo nenhum favoritismo de primeiro turno, não acredito, acho que vai ter segundo turno sim. E o eleitor vai ainda decidir. Você conversa nas ruas com as pessoas, e as pessoas ainda falta muito para que possam decidir o último voto. Então eu acho que essa é a minha consideração. Eu vou votar na Marina por uma questão partidária, por uma questão de o meu partido ter escolhido. Acho que a Dilma faz parte de um governo que evoluiu bastante, e eu acho que o Aécio poderia sim contribuir bastante. Até porque eu queria finalizar da seguinte maneira: a proposta mais inteligente que eu vejo é a da Marina, no sentido de, não no plano de governo, no sentido de aproveitar todas as pessoas boas de todos os governos. E essa maturidade que o Brasil precisa ter. Não escolher apenas as pessoas com o segmento do partido próprio, escolhendo as pessoas de uma forma que possa haver uma contribuição com o conhecimento de cada um, independente da sigla partidária. Agora, Budi, você está com a bucha do PSDB. Aécio, que me pareceu, num certo momento, ser o nome adequado do PSDB, devido ao desgaste do José Serra, o Alckmin ainda como governador, brigou muito para ganhar o espaço, ganhou o espaço e vem encontrando dificuldades para chegar aos 20%. Em meio a tudo isso, ele tem a herança, ele tem que aguentar nas costas o Fernando Henrique Cardoso, que fez um primeiro mandato muito bom, que estabilizou a economia, e um segundo mandato desastroso, cheio de privatizações e decisões ruins. Não obstante, em meio a tudo isso, além da Marina levar porrada, a Dilma levar porrada devido aos casos de corrupção que os partidos e companheiros estiveram envolvidos, o próprio Aécio se envolveu em algumas situações meio complicadas aí. Uma delas é a questão do aeroporto, que favoreceu familiares. Outro ponto também, a relação próxima que ele tem com a família Perrella, aquela questão do helicóptero. E aí ele já é muito achincalhado em redes sociais, de forma maldosa, digamos assim. O jeitão boêmio do Aécio também não ajuda muito aí para aqueles mais tradicionais que sempre votaram no PSDB. A questão é, o Aécio vai continuar escondendo o Fernando Henrique Cardoso.
vai subir nas pesquisas ou o Aécio vai se contentar aí com o terceiro lugar no primeiro turno e ajudar a Marina no segundo? Até chegaram a cogitar que ele desistisse, né? Nos bastidores falavam isso. Ele rechaçou a ideia de que ele desistisse em prol da Marina. Como que você enxerga isso, Abud? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Gilson, meu amigo, Ricardo. Agradeço o convite, Cris, para estar aqui representando o PSDB de Peruíbe e debatendo esse assunto que eu acho que é de suma importância nessa semana, reta final das eleições. Antes de mais nada, eu acho que não esconde o governo do Fernando Henrique. Eu acho que o Fernando Henrique tem uma contribuição fundamental, inclusive nessa questão que o Ricardo falou, né, que hoje o pobre consegue comprar, ou consegue fazer um crediário. Então isso foi a partir do Plano Real, e a gente sabe que o Plano Real partiu lá do Itamar Franco e Fernando Henrique como ministro. Eu acredito que, assim, antes de a gente fazer uma avaliação sobre o resultado dessas pesquisas, a gente tem que levar em consideração o que o eleitor hoje pensa, como que está a cabeça do eleitor. Eu acho que a consideração mais importante, Cris, é que o eleitor hoje está totalmente desacreditado no político e na política. Né? O eleitor não acredita mais em promessa, não acredita mais no que o político fala. Então, eu acho que existe hoje uma sensação de necessidade urgente de colocar um governo, uma administração que realmente seja uma administração honesta, que seja uma administração competente, preparada, com projeto, né? Então, eu acho que a Dilma teve um grande desgaste com essa onda de petrolão, de corrupção, né? E a comoção popular, a partir da tragédia do Eduardo, colocou a Marina lá em cima como o salvador da pátria. Você acha que ela se sustenta? Não, eu acho que não, acredito que não. O que eu acho, assim, que a população viu na Marina a perspectiva de mudança, a perspectiva de alguma coisa nova. A Marina tem uma oratória irretocável, ela fala muito bem, ela coloca muito bem, mas você vê que não tem tanta profundidade no seu discurso, não é? Tanto quanto o Aécio, né? Que é a questão da preparação realmente para governar. Mas ele fala muito, Aécio, de situações econômicas, né? De choques na economia, que ele pretende dar um choque de gestão na economia do país. Mas quando questionado quais medidas seriam essas para dar um choque, ele se esvai. Ele acaba saindo pela tangente, ele não diz quais são as medidas. Ele fala do fator previdenciário criado pelo PSDB e fala, olha, nós temos que tirar o fator previdenciário e substituí-lo por outra coisa. E também não apresenta essa outra coisa. Abud, você não acha que o Aécio, de modo geral, ele tem aquela aparência, né, do bom vivant, do boa pinta, carismático até certo ponto, fez um grande governo em Minas Gerais, isso é indiscutível. Mas você não acha que esse descrédito do eleitor se deve também a uma campanha com pouco projeto, no sentido que a gente vê uma discussão mais centradas, o Aécio bate, mensalão, mensalão, mensalão. A Marina, o petrolão, mensalão, mensalão. A Dilma tem que se defender e falar, olha, mas o governo PSDB privatizou, você fez parte do meu governo. Você não acha que existe um debate muito no âmbito da agressão e pouco no âmbito da estrutura de projeto para o país? E isso talvez justifique a descrença nesse candidato? Eu acho que sim, mas isso eu acho em relação a todos os candidatos, né? Você viu o último debate muito fraco. É um debate de ataques mútuos, né? E que acaba deixando de trazer o que é mais importante, que são as propostas para a população. Mas mesmo assim, Cris, eu acredito que entre os candidatos, o Aécio ainda apresenta as melhores propostas, né? E a Dilma, na minha visão, é aquilo que o Gilson falou, após 12 anos, 8 do Lula, 4 da Dilma, fica difícil ela dizer que vai fazer um monte de coisa, e a pergunta é, por que não fez até agora? Então, assim, é bem complicado. Eu acho que ela tem aí 60%, 70% de rejeição, né, que é o que mostra, e o povo está realmente indeciso. Hoje, para deputado, nós temos aí 70% que não resolveu ainda quem vai votar. Verdade. Então, assim, a população, o eleitor está muito indeciso, está realmente muito... o voto, mesmo em relação à pesquisa e ao resultado das pesquisas, o eleitor também não garante que vai manter esse resultado até o final. Então, eu acho que o crescimento do Aécio, apesar de ser mais lento, ele é mais consistente no que diz respeito à mudança. Então, a pessoa reluta em passar
o voto pro Aécio, mas eu acho que os votos conquistados hoje são votos que não vão fugir mais. A gente, assim, internamente, a gente vê o crescimento do Aécio, né? Com a queda da Marina, que eu acho que é natural depois daquela comoção. E o que a gente nota é que a gente tem a convicção internamente de que ele vai chegar ao segundo turno. Hoje vocês acreditam, dentro do PSDB, que ele vai chegar ao segundo turno? Com certeza, acreditamos. Temos pesquisas internas que apontam empate técnico Vocês em acham várias que você acha que a Marina áreas. vai russomanizar? Eu penso que sim. Apesar de ser uma boa candidata, eu gosto da Marina, não tenho... mas eu acho que ainda falta bagagem para ela. Talvez uma próxima, eu acho que ainda falta experiência administrativa, eu acho que falta... E falta mais esse... Talvez ela também tenha sido pega de... Acho que todos nós fomos pegos de calça curta com a tragédia que aconteceu. Num país violento como o nosso, em que os menores vêm cometendo barbáries incríveis, o candidato Aécio Neves teve, o que eu posso dizer, a ousadia, embora não tenha um plano de governo registrado, de dizer que é a favor da maioridade penal. Redução da maioridade penal. Né? Para crimes hediondos. Para crimes hediondos. Eu também concordo com Você isso. acha que ele vai segurar isso ou é uma promessa descabida de campanha, assim, só no desespero? Não acredito, até porque já existe esse projeto do vice, do Aloysio Nunes, que trata justamente disso. Já é um projeto... Tem a substância que do vice é Aloysio Nunes que levou, né? Pois é. Então, assim, eu acredito que é uma necessidade, e para aqueles que dizem que mas são tão poucos os crimes hediondos praticados por menores, então se são tão poucos não vai fazer diferença, né? E tem aqueles que afirmam, não, são muitos, né? Mas assim, não é justo que hoje um garoto de 17 anos estupre, coloque fogo num profissional dentista que está trabalhando e aí vá cumprir medida socioeducativa de 3, 4 anos. Para concluir e passar para as considerações finais, o PSDB é tão dependente do nosso formato político, se diz favorável à reforma política. Vai existir uma reforma política num governo PSDB ou você acha que também é balela? Não, eu acredito que vá. Eu acho também que essa dependência não é do PSDB, é de todos os partidos e de todos os políticos hoje. Hoje todo mundo está dependente, acostumado com esse formato político que existe no país. Não é? Isso eu falo das eleições municipais até a eleição a nível de presidente da República. Então eu acho que qualquer mudança leva a uma série de reflexão e uma série de rejeição pelo medo do que é novo. Né? Aquilo que é novo sempre causa medo e estranheza. Mas eu acho que é uma necessidade no país uma reforma política. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado, Abud. Agora, vamos começar aqui a rodada com o Ricardo Correia. São as considerações finais para fazer um balanço aí das pesquisas, defender o seu candidato, pedir o seu votinho e aí igual, né? Ou não, né? Ricardo, e aí, o que você achou de modo geral? Aí, seja sucinto que nós estamos com o tempo estourado. Como que você acha da Eu achei situação interessante em relação à corrupção, que o mensalão começou em Minas Gerais, o mensalão tucano. No governo da Dilma, no governo do PT, nunca a Polícia Federal e a imprensa teve tanta liberdade de investigação. Eu dei de presente para o Cris? Não dei, você já tinha comprado o livro A Privataria Tucana, eu vou dar de presente para o Abud e vou dar de presente para o Gilson. Leitura para o fim de semana. Leitura para vocês verem que tinha ex-presidente que tem que ir para a cadeia e não foi, eles não deixavam investigar. E outra coisa que eu acho interessante, eu concordo plenamente em relação ao Plano Real, que começou o Plano Real e que estabilizou o país. Só que o Plano Real nunca foi do PSDB nem do Fernando Henrique. O Fernando Henrique só se apropriou disso. O Fernando Henrique era um serviçal de Itamar Franco. Era uma equipe econômica que tinha o Pedro Malan, tinha vários, que hoje eu não me lembro se eu for falar. Então tinha uma equipe econômica que elaborou o Plano Real e depois não tinha reeleição naquela época, que foi outro golpe do Fernando Henrique, que teve outros mensalões que ele comprou voto para passar a reeleição. É dele, mas não teve investigação. O Gilson dá risada. Então, aí, nesse caso, teve também corrupção, teve compra de votos. Você concorda com a Luciana Genro, que é o sujo falando do mal lavado? Não concordo. Eu acho assim, eu não estou falando de determinada pessoa do PSDB.
Eu acho que eu sempre digo, já disse aqui, volto a dizer. Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, ele foi traído, ele tinha 12 apóstolos, ele não teve o controle dos 12, um traiu ele por 30 moedas. Quando fala de violência, o início da terra foi Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Um irmão matou o outro. Então a violência não vem de hoje, a corrupção não vem de hoje. Um partido que tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas, na realidade você não tem como controlar. Jesus Cristo não conseguiu controlar 12. Então vamos agora ao caso da Aécio Neves, que eu também acho ele um puta de um cara competente. Eu acho ele competente, ele não teve competência para governar Minas, tanto é que ele perde da Marina em Minas. Em Minas dá Dilma, Marina e Aécio. E o candidato a governador, o Pimentel, é nosso, está com 30%, quase na frente do Pimenta da Veiga, que é do PSDB. Então vocês veem, eu queria que os paulistas vissem isso, a diferença. O cara não teve competência para dirigir o estado deles. Ricardo, agora falar que ele é competente para gerir o Brasil, Ricardo, só para corrigir a informação aqui, na verdade, em Minas Gerais, as pesquisas dizem que o Aécio só perde para Dilma. Ele está à frente 10 pontos percentuais da Marina Silva. Então tá bom. Então ele ganha Dilma, já é um grande... Né? Dilma não, ganha da Marina, já é um grande avanço. Mas um cara que ele não ganha no estado dele... A minha única preocupação, Cris, é em relação a São Paulo. São Paulo tem um povo... Eu sou paulistano, quero falar isso. Sou bancário há 50 anos, trabalhava na Boa Vista, em Alphaville, na Luiz Carlos Berrini, na Avenida Paulista. E você vê que o povo paulistano é um povo que veste uma gravatinha e se acha. Ele se acha bambambam. É o famoso coxinha. Esses caras são tudo PSDB. Só que aí, o que eles vão ver? Eles vão ver lá na frente que fica desempregado, que eu estou vendo, e corre pro PT, vai pro sindicato, vai atrás da gente, né? Ricardo, então, a minha consideração final é essa, né? É Dilma, mais uma vez, é o governo que mais investigou, é o governo que está combatendo a corrupção e vai continuar combatendo a corrupção, diferente do outro, né? Que nem... Tá certo. Obrigado, Ricardo. Ricardo sempre polêmico. Toda a participação na Mira Informação Verdade do Ricardo é polêmica. Esse bicho, ele é uma bomba relógio. Ele encarou a blogueira Claudete Andreotti aqui. O Ricardo, o que ele tem pra dizer, ele diz. Por isso que eu gosto de trazer o Ricardo. Gilson Bargieri é outro que, vamos ser sinceros, lá não bate muito bem na cabeça. Gilson Bargieri, diz pra mim um negócio. E o PSB, das considerações finais do PSB aí? Bem tranquilo, eu tenho o hábito de respeitar a opinião hoje, de todas as pessoas. Então eu jamais contestaria a opinião de um companheiro, um amigo meu, amigo já da minha família, um amigo que eu prezo e tal. Eu acho que ele tem os motivos e eu vou respeitar, não vou contestar em nenhum momento. Eu tenho o meu também parecer e a minha forma de enxergar. E eu acho que isso não diminui nem acrescenta, nem a mim nem a ele, nada mais, a não ser que tenha uma simples opinião. Quem vai eleger o próximo presidente do Brasil é o povo brasileiro, no domingo. E as pesquisas estatísticas e tudo passam por uma avaliação. Eu acho que as pessoas, se tivessem oportunidade de poder avaliar com melhor massa crítica, eu acho que as coisas seriam um pouco diferentes. Mas o debate é muito curto, raso, muito curto, vejo um despreparo muito grande, inclusive dos meios de comunicação. Aquilo não é forma de você fazer uma entrevista como que a Rede Globo promoveu. Aquilo não é, porque aquilo é uma inquisição sobre todos os candidatos, onde estão os defeitos, tentando colocá-los em armadilhas o tempo todo. E não é isso que o povo brasileiro espera, porque isso induz as pessoas a acharem que um é pior ou melhor do que o outro, e não se deu oportunidade para se discutir o que pode melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu vejo bastante descontentamento. O Sistema Único de Saúde é um sistema falido, que levou a todos nós a considerações inimagináveis. Nunca vi a saúde no Brasil ter tantas dificuldades e problemas como tem hoje. É uma situação constrangedora para todos nós que temos filhos e netos, porque nós não sabemos o que vem ainda isso aí na sequência. Um sistema educacional mais falido ainda, porque hoje você pega nas redes sociais e vê como a pessoa escreve linguiça com 2 S, isso é o mínimo que acontece, entendeu? E isso nós ainda estamos debatendo se deve ter mudança no país ou não. Então eu vejo uma dificuldade muito grande mesmo de avaliação, e muitas vezes a gente tem que ter o cuidado
de não se expor tanto. Porque nem sempre a gente é compreendido da maneira como é necessário, ou como deveria ser. Então eu acho que esse espaço de mídia, de televisão, de jornal, porque o jornal é muito pouco visto. A grande massa brasileira pouco, né? Não lê. Hoje o Estadão tem, Ricardo, talvez 500 mil assinantes, se eu não estou enganado. Se tiver, o que significa no universo de 200 milhões de habitantes, uma coisa muito pequena. A televisão é que deveria usar. Deveriam ter debates todos os dias, obrigatórios. E não isso que a gente vê. Verdade. Olha, esse horário eleitoral é uma coisa tão pobre, onde a gente passa a rir do Tiririca, que hoje tem o primeiro lugar na votação. Eu não estou aqui sendo nem a favor nem contra o Tiririca, mas eu acho um absurdo de um parlamentar representando o Congresso brasileiro que não apresentou um projeto para melhorar a qualidade de vida do povo e está em primeiro lugar. Então eu fico pensando no quê? Ou você passa a fazer parte dessa hipocrisia achando que você não está enxergando, ou você mete a boca no trombone e fala o que tem que ser falado. Verdade. Entendeu? Para que as pessoas acordem. É preciso que se acorde para que a gente debata. Então eu acho que o horário eleitoral é um fiasco. Deveria ter debates e usar, sim, a televisão, usar todas as redes de televisão para dar oportunidade das pessoas, essa dona de casa, iguais, né, Gil? Dessas donas de casa, igual, né? Exatamente, para que a dona de casa que deixa o filhinho na creche, que vai trabalhar numa faxina para ganhar R$50, R$60, R$70, que ela tivesse oportunidade de uma qualidade de vida, para que as pessoas pudessem, quando precisarem, ou quando precisassem, tivessem acesso a um sistema de saúde onde elas pudessem ter a tranquilidade de não ver as coisas que a gente está vendo por aí, um absurdo, onde muitas vezes os profissionais, por terem uma má formação superior, acabam não correspondendo àquilo que eles teriam por obrigação de ter conhecimento, porque recebem para isso. Verdade. Né? Então eu vejo assim, e acho que... Vota na Marina? Eu vou votar na Marina. Entendeu? Com todo o respeito. Acha que ela vai para o segundo turno? A Dilma e o Aécio, né? Ela vai para o segundo turno? Não sei, vamos ver. Não chutou, mas se for, olha... Você nunca fica em cima do muro? Não, eu nunca fico. Então eu nunca fico. Já falei aqui que eu admiro o Aécio, porque acho que ele fez um grande governo em Minas Gerais, que é um estado difícil de se administrar. Eu acho que Minas Gerais é o maior estado brasileiro, se eu não estou enganado. Entendeu? E que tem contradições muito grandes. Se ele conseguiu administrar, eu não estou defendendo a Aécio. Entendeu? Eu hoje, se tivesse que escolher entre o PT e o PSDB, acho que eu escolheria até o PT. Então eu não estou falando de partidos aqui, eu estou falando de nomes que estão se apresentando para administrar o Brasil. Certo. Entendeu? E que a gente não teve, assim, oportunidade de ouvir um pouco mais para que pudesse ter uma escolha mais tranquila. Vou passar aqui para o meu amigo Abude, porque senão vamos dizer que eu estou fazendo uma cachorrada aqui. Abude. Ô, Abude, o Ricardo está reclamando aqui que teve pouco espaço. Falou que falou que a linha de frente tucana tá grande. E o microfone vermelho, como é que fica? Exatamente. Tá tudo equalizado aqui. Bom, eu queria dizer, o Ricardo tá bravo porque, na verdade, um assessor dele votou em mim. Então ele não me perdoa por isso até hoje. Eu não vou revelar que foi o Joel, porque eu não sou dedo duro. Até hoje ele não me perdoa por isso. Eu não vou revelar que foi o Joel, porque eu não sou dedo duro. Eu só queria dizer, Cris, que a Polícia Federal é autônoma. Ninguém manda na Polícia Federal. Então eu acho que a questão de investigação... Mas no governo FHC ela trabalhou menos, isso é fato. Mas a Polícia Federal vem se estruturando, desde a abertura, ela vem se estruturando cada vez mais. E a tendência é ficar cada vez mais estruturada. Então, cada vez mais ela vai apresentar melhores serviços. Né? É um orgulho para o Brasil, para todo o Brasil, ter a Polícia Federal. E dizer em relação aos paulistas, porque os paulistas são assim, por isso que o Geraldo, provavelmente, junto com o Márcio França, vai ganhar no primeiro turno, porque realmente existe uma rejeição muito forte ao PSDB em São Paulo. Será que o SCAF não vai... fazer uma surpresa? Não acredito. Olha lá, hein? Bom, como eu havia dito, eu considero o candidato do PSDB, Aécio Neves, realmente muito bem preparado. Saiu com 90% de aprovação do governo de Minas, fez seu sucessor. Eu acho que realmente, hoje, é o candidato que apresenta a maior diferença em relação à mudança que a gente pode ter. Não é? Então, e a gente tem a convicção que nós iremos para o segundo turno, nós estamos crescendo e essa última semana vai ser decisiva e por isso eu peço o apoio e o voto daqueles que estão em dúvida
para o Aécio Neves, para que o PSDB possa fazer, inclusive, um debate, como que o Gilson falou, talvez de nível um pouco melhor, né, Gilson, no segundo turno, porque aí os tempos serão iguais e eu acho que isso vai favorecer o debate de ideias, que hoje é só troca de acusações. Mas veja bem, na última eleição, quando foi para o segundo turno, teve a oportunidade de ser um debate de ideias, o candidato do PSDB à época, e o PT entrou nessa também, entrou no debate falando a respeito do aborto, do casamento homoafetivo e tal. Você não acha que não adianta ter mais tempo de TV se falta substância? Claro. Você acha que o problema não é a falta de substância? Claro, mas eu acredito que... Você não acha que os marqueteiros mandam mais que os Eu políticos? acho também. E fazem muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Então, assim, eu acredito e espero que isso aconteça. Talvez não aconteça. Como o Gilson colocou muito bem, a campanha é rasa, os debates acabam ficando na troca de ofensas, porque um começa e o outro não quer ficar para trás, e aí a coisa vai degringolando para uma troca de acusações que não para mais e não se fala em propósito. Então, o que eu espero é isso, que no segundo turno, eu tenho a convicção, o PSDB tem a convicção que o Aécio passa para o segundo turno, mas eu espero, independente de quem passe, e eu tenho certeza que vamos ter um segundo turno, eu espero que o debate fique no campo das ideias, fique no campo das propostas. E no eventual segundo turno, Marina e Dilma, você vota em quem? Marina. Dilma de jeito e maneira. Não, eu acho que já teve a oportunidade, o PT já está há 12 anos, e assim, pelo grau de insatisfação que tem hoje no país em relação ao governo do PT, eu acho que está na hora dele deixar o poder e dar a oportunidade para uma equipe política nova. É o que eu penso. A reforma tributária está na agenda do candidato Aécio, até porque ele não publicou plano de governo, então não dá para saber. Também não consigo te falar isso, mas pelo que ele tem dito, sim. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela audiência dada ao Namira Informação Verdade. Agradeço a presença de todos aqui, o Gilson, o Abud, o Ricardo Correia, que sempre quando a TV o convoca, ele está presente, traz as discussões. É importante isso, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, Abud. E até o próximo programa Namira Informação Verdade, se Deus quiser. Amanhã uma reportagem especial sobre o estado dos aparelhos turísticos de Peruíbe, que vem chegando a temporada e estão abandonados. É pau na lomba, meu filho.